Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, em nome e grande prazer, como sempre, da parte do Espírito Santo, que eu venho até vocês neste primeiro final de semana do 8º mês do ano de 2023, o mês de agosto, partilhar uma palavra terrível, uma palavra perigosa que o Espírito do Senhor Jesus, ele me iluminou esses dias atrás, ainda mesmo quando eu estava, como sempre, a estudar a palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele soprou nos meus ouvidos e disse: olha, filho, eu quero que você prega sobre esse tema, porque as pessoas, elas precisam ter consciência do que está por vir, um dos juízos que Deus, ele irá de enviar no futuro. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a cada dia que se passa, nós temos visto da parte de muitas pessoas uma falta de interesse no que diz respeito em conhecer a Deus e no que diz respeito em conhecer a palavra de Deus. O ser humano do século 21, ele vive nesta vida, neste mundo, sem percepção do futuro. Ou seja, as pessoas, elas estão a viver a vida, elas estão aí com as suas ocupações, com as suas diversões, procurando o máximo possível satisfazer as suas necessidades, os seus prazeres. E as pessoas não têm tempo de pensar no futuro. As pessoas não têm tempo de pensar no que irá de acontecer no futuro. Para muitos, a vida é só aqui na Terra, e a vida, ela termina aqui na Terra. Mas, meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você que você é um ser você é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. A diferença é que você não passou pelo processo da regeneração, porque você não conhece a Deus, porque você nunca teve um encontro com Deus através do seu espírito, através da pregação do Evangelho. Mas é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a história deste planeta, ele está a caminhar rumo ao fim. Deus, ele irá de destruir esse planeta. Deus, ele irá de trazer juízos terríveis, inimagináveis nesse planeta, porque Deus, meu amigo, minha amiga, ele existe para ser adorado. Ele é o Criador do universo. E a briga de Deus hoje é convencer o ser humano a entender que o ser humano existe, que é para adorar a Deus, que é para prestar culto a Deus. Mas as pessoas, elas não querem saber de Deus, elas não querem se render a Deus, porque o ser humano, ele acha em si, as pessoas, elas pensam que elas são donas do seu destino. Para muitos, Deus é uma filosofia, para outros, Deus é uma utopia. Ou seja, as pessoas não querem se voltar para Deus, mas Deus, ele quer salvar o ser humano, porque Deus, ele não está satisfeito com o pecado. Deus não está satisfeito com as abominações, com as maldades que têm acontecido nesse planeta Terra. Mas ele não irá destruir esse planeta sem antes salvar a igreja de Cristo, que são aquelas pessoas que estão a tomar a decisão de vir para Deus. Porque Deus, no futuro, ele irá de criar um novo céus, uma nova terra, que irá de habitar os escolhidos, aquelas pessoas que irão de escapar do julgamento, das profecias que estão escritas que irão de acontecer no futuro. Mas antes de falar sobre a mensagem, eu gostaria de dizer, meu amigo, minha amiga, aqui, o Espírito do Senhor, ele quer salvar você, ele quer libertar você, ele quer convencer você que você precisa de se voltar para Deus. Não hesite, meu amigo, minha amiga, em fazer comentário, em dar like, como sempre. E se alguma coisa você não estiver entendendo, não hesite em me mandar mensagem. Deus me levantou exatamente com esse propósito, como missionário, para ajudar você e para ensinar a verdade de Deus para você. Não somente eu, que não passo do instrumento usado nas mãos de Deus, como inúmeros pregadores que Deus, ele tem levantado, que Deus, ele tem usado. Mas cabe a você em tomar a decisão de se voltar para Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração assim
que eu irei de terminar a oração, vamos ouvir então essa mensagem poderosa, essa mensagem perigosa que o Espírito ele me iluminou durante a semana, que tem a ver com uma das profecias que irá de acontecer no futuro. Missionário, o que significa a profecia? Algo que Deus ele já decretou e que no porvir irá de acontecer. Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu mais uma vez eu quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade única que o Senhor me concede mais uma vez de emprestar o meu corpo e meus lábios ao Senhor, para o teu Espírito ele falar por meu intermédio, neste primeiro final de semana do 8º mês do ano de 2023, que é o mês de agosto. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos, eternos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que tira do pó o monturo, o necessitado, e o Senhor o faz assentar aos pés dos príncipes. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons, e à procura daqueles cujo seu pensamento, cujo seu coração é completamente inclinado e voltado para o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A tua palavra ela declara dizendo que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Espírito Santo, toma a direção dessa pregação que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Tudo que eu desejo neste dia, Santo Deus, é ser um instrumento que é usado nas mãos do oleiro que é o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está em vós, ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Espírito Santo, tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo nesse momento é ser um instrumento usado nas mãos do Senhor. Que a minha matéria, Santo Deus, ela venha cair por terra. Que o Senhor possa falar por meu intermédio, que essa mensagem que o Senhor falar possa servir de consciência para essa pessoa que irá de ter acesso a essa mensagem, e que ela possa entender que um dia o Senhor irá de julgar esse mundo que tanto ela aprecia, que tanto ela admira por causa dos prazeres que esse mundo oferece. Espírito Santo, repreenda o espírito da cegueira espiritual que faz com que essa pessoa não consiga entender a pregação do Evangelho. Que o Senhor possa convencê-la do pecado, do juízo e da justiça. Uma vez que a tua palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do ser, ao ponto de fazer divisão entre o espírito e a alma, entre as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Espírito Santo, toma a direção dessa pregação. Usa-me, Senhor Deus. Fale por mim, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, amém, glória a Deus e graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós está em 8 a 9 textos da palavra do Senhor. É uma mensagem poderosa, uma mensagem muito séria, por isso é de suma importância que a gente ouça vários textos para entender o contexto da mensagem. A primeira palavra que o Espírito do Senhor tem para nós está no livro de Jó, Jó capítulo de número 26, glória a Deus. Para quem não sabe, Jó é considerado, segundo os teólogos, um dos livros mais antigos do cânon sagrado. Jó capítulo de número 26, versículo de número 6, diz o texto sagrado que nu está o inferno diante de Deus e não há nada encoberto
para a destruição. A próxima palavra que nós vamos ouvir, que vai confirmar esse texto, está no mesmo livro de Jó. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Capítulo de número 28, glória a Deus. Versículo de número 22, diz o texto sagrado: o abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. E a terceira está no mesmo livro de Jó. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Jó, capítulo de número 31, glória a Deus. Versículo de número 12, diz o texto sagrado que pois seria como o fogo que consome até a destruição, e desarregada será a toda a colheita. E a quarta palavra, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, está no Novo Testamento, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Deixa eu abrir aqui, carta de Paulo aos Efésios, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, Gálatas, Efésios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor, versículo de número 12, diz o texto sagrado que porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E as últimas palavras que nós vamos ouvir estão no livro da profecia. Para quem não sabe, o livro da profecia é o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 9, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 1, 2, 3, 4, e vamos ler do 10 até 11, diz o texto sagrado, versículo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, versículo 2. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaça saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Versículo 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não tiverem na testa o selo de Deus sobre a sua testa. Versículo 10 e 11. Tinha ainda cauda como escorpiões, e ferrão na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Versículo 11. E tinham sobre eles um rei, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, o tema da mensagem que o Espírito soprou ao meu coração e quer que eu partilhe com vocês é sobre o anjo do abismo, Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Missionário, quem é o anjo do abismo que a palavra do Senhor define no livro de Apocalipse, que em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion? A palavra, o anjo do abismo, meu amigo, minha amiga, é um anjo, é um espírito das trevas terríveis, que Deus ele aprisionou esse anjo. E esse anjo ele é mencionado na Antiga Aliança em vários textos que nós acabamos de ouvir, no livro de Jó, como também no livro de Salmos, capítulo 88, e no livro de Apocalipse. A palavra Abaddon e a palavra Apolion parece dar a entender que está se falando de dois personagens, mas não, meu amigo, minha amiga.
tanto Abaddon em hebraico como Apolion em grego, eles só têm um único significado, que significa destruição. No livro de Jó, capítulo de número 26, versículo número 6, Deus fala com Jó sobre esse anjo, que no caso seria um príncipe, um espírito terrível que Deus aprisionou, um espírito, um anjo das trevas, que Deus aprisionou, dizendo o seguinte, Jó falando que, no capítulo 26, versículo 6, que nu está o inferno diante de Deus, e nada está encoberto aos seus olhos. E no capítulo 28, versículo de número 22 do livro de Jó, ele diz o seguinte, que a morte e a perdição, eles dizem, ouvimos a sua fama, no caso a destruição. E no capítulo de número 31, versículo de número 12, ele faz referência aqui, dizendo o seguinte, que o inferno se abriu e ouviu-se uma voz como de uma fumaça subindo até as alturas. E nós vimos que no livro de Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 1, tem algo interessante, uma profecia sobre o que irá de acontecer no futuro. Diz o texto sagrado que quando o quinto anjo ele abriu, ele tocou a quinta trombeta, diz a palavra do Senhor que uma estrela caiu do céu, e essa estrela ela tinha a chave do poço do abismo. E quando ele abriu o abismo, eu fui pesquisar, a palavra abismo significa profundezas sem fundo, fazendo referência ao inferno. Quando ele abriu a porta dos abismos, subiu uma fumaça como de uma fornalha de fogo, ao ponto que essa fumaça que subia do abismo, ou seja, que saia das profundezas, que saia do inferno, escureceu o sol e o ar. E no versículo 3 diz que no meio dessa fumaça que havia escurecido o sol e o ar, saíam gafanhotos que tinham caudas como escorpiões. Eles saíram do abismo, saíram desse poço do abismo, e a sua saída foi algo tão terrível que, no versículo 4, que diz que foi-lhes dado poder para não causarem dano nas ervas do campo, nas árvores, mas simplesmente para causarem tortura e tormento nos homens. No versículo 10 diz que esses gafanhotos, que se referem a seres espirituais, cuja sua cauda é como escorpiões, eles tinham força como de ferrões, e o seu poder estava na cauda, e havia sido dados a eles poder de causar tormento, tortura nos homens durante um período de 5 meses. E no versículo 11 fala que eles tinham um rei, o anjo do abismo, cuja no hebraico o seu nome é Abaddon e o seu nome Apolion. A primeira coisa que nós precisamos saber, meu amigo, minha amiga, é que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, uma vez que a palavra Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. A palavra profecia significa algo que irá de acontecer um dia. E há muitas evidências, meu amigo, minha amiga, que as profecias do Apocalipse, principalmente essas, que é uma das profecias do Apocalipse que faz referência ao anjo do abismo, irá de acontecer no futuro por vir. No livro do profeta Isaías, no capítulo 66, Deus ele fala para Isaías que num futuro por vir, ele irá de fazer um novos céus e uma nova terra. E o mesmo Cristo ele fala para João no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, depois do julgamento final. Mas é claro, meu amigo, minha amiga, os novos céus e a nova terra não irão de ser feitos
Deus, ele, não- De- Deus, ele, o Deus não irá de realizar um novo céus, a nova terra, sem antes ele fazer justiça, ele fazer justiça contra todo o pecado, contra toda a maldade que tem reinado sobre o planeta Terra. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que essa profecia que diz respeito ao anjo do abismo, Abaddon e Apolion, que tem o mesmo significado, destruição, irá de acontecer, meu amigo, minha amiga, na grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja. Sabendo que nós estamos no tempo da graça, nós estamos na dispensação da graça, do favor imerecido que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele quer salvar as pessoas, Ele quer salvar o ser humano. E nós vivemos um tempo, meu amigo, minha amiga, que parece que as pessoas elas não querem se voltar para Deus. Por quê? Porque o pecado, a imoralidade, ela tem dominado a vida das pessoas, os prazeres, ao ponto que as pessoas não têm tempo de pensar em Deus. Você vê que a prioridade de muitos hoje se tornou os prazeres, se tornou os seus desejos, as suas necessidades. E é por causa disso, meu amigo, minha amiga, que o juízo de Deus, ele virá sobre essa terra, porque o pecado é demais. As pessoas não querem vir para Deus, as pessoas não querem vir para Cristo, as pessoas não querem vir para o Evangelho. O prazer das pessoas é viver uma vida completamente desregrada, em contradição com a palavra de Deus. Mas esse episódio não irá de acontecer do aparecimento ou do surgimento do anjo do abismo, sem que a igreja de Cristo ela seja arrebatada. O arrebatamento será um evento único e singular que irá de acontecer na história da humanidade. E você vê que é prescrito na palavra do Senhor, em vários textos sagrados, que Cristo ele irá de vir buscar a sua igreja. Talvez as pessoas que não acreditam nisso, a evidência que Cristo irá de vir buscar a sua igreja é que a primeira vinda do Messias já se realizou. Cristo ele já apareceu, Cristo ele morreu pelos pecados na humanidade. E se você tem dúvida, meu amigo, minha amiga, é só você ir em Israel e você fazer uma pesquisa histórica, inclusive no túmulo de Jesus. Se você pesquisar, se você entrar no Google, imagem do túmulo de Jesus que diz que ele não está aqui, ele ressuscitou, ou seja, Cristo ele está vivo. A primeira vinda do Messias já aconteceu, mas a segunda vinda do Messias será presidida pelo arrebatamento da igreja. Esse é o momento mais esperado de todas aquelas pessoas que estão a pelejar, que estão a militar em viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, em viver uma vida para Deus. Você vê que hoje as pessoas elas têm medo da morte. As pessoas não querem morrer, mas as pessoas também não querem voltar-se para Deus. O que as pessoas querem é simplesmente viver uma vida satisfazendo os seus desejos, as suas vaidades, os seus impulsos, mas as pessoas não querem vir para Deus. Meu amigo, minha amiga, o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Eu, você, nós fomos feitos para prestar culto a Deus, para glorificar a Deus através do nosso espaço, da nossa vida aqui na Terra. Deus, ele quando fez o ser humano, é com a finalidade do ser humano glorificar a Deus e adorar a Deus. É por isso que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, que é para prestar culto, que é para adorar a Deus e que é para ter uma vida de comunhão com Deus. Mas a história tem mostrado, as evidências têm mostrado que as pessoas não querem Deus. O que as pessoas querem é viver uma vida 100% carnal, 100% pecaminosa, satisfazendo a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. E se nós não queremos prestar culto a Deus, então o julgamento de Deus ele virá. Porque tudo aquilo que Deus ele abomina, tudo aquilo que Deus ele proibiu na palavra dele, que entristece o espírito dele, é o que tem reinado, é o que tem dominado a vida das pessoas. Olha, meu amigo, minha amiga,
a ira de Deus ele é como fogo que queima, queima, queima e nunca se apagará. O julgamento virá e o julgamento irá de começar primeiro na casa de Deus, na igreja de Cristo, que são os cristãos. Olha, depois do arrebatamento da igreja, o mundo, meu amigo, minha amiga, se você sabe, ele irá de entrar num momento de crise completamente além do normal que é o mundo de hoje. Você vê que há alguns anos atrás, quando nós tivemos a pandemia do Covid-19, quando teve aquele momento de isolamento mundial, você vê que o que via na mente das pessoas é que o mundo está terminando e que se via muito nas redes sociais que as pessoas estavam a publicar é que as pessoas não queriam morrer, é que as pessoas não queriam morrer sem antes satisfazer os seus desejos, alcançar aquilo que o seu coração, que a sua alma deseja. Para as mulheres seria casar, ter a sua família o mais rápido possível e não morrer sem construir um lar. Para outros seria de fundar o seu negócio e não morrer antes sem que o seu desejo aconteça. Ou seja, você vê que no objetivo que as pessoas têm, as pessoas elas só querem viver. Mas as pessoas não estão preocupadas em saber para onde irão de passar a eternidade. Se é ao lado de Deus, se é longe de Deus. O apóstolo Paulo declarou na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21, dizendo o seguinte, que olha, se esperamos em Cristo apenas nessa vida terrena que nós vivemos, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, aquelas pessoas que pensam que a vida é aqui na terra, é casar, é construir a família, é viver os prazeres. Essas pessoas que pensam dessa maneira são os mais miseráveis de todos os homens. O ser humano não foi feito, meu amigo, minha amiga, simplesmente para viver aqui na terra. O ser humano ele foi feito para viver aqui na terra e uma vida a longe da terra. Por isso que Salomão, no livro de Provérbios, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, ele declara dizendo o seguinte, que olha, vaidade, tudo passa por quê? Porque o ser humano ele é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. Você e eu, nós fomos feitos que é para servir a Deus, que é para prestar culto a Deus. E se a gente não conseguir entender isso, então seremos candidatos a ser vítima desse evento que irá de acontecer no futuro da grande tribulação. Você vê que depois do arrebatamento da igreja, que Deus ele levou o apóstolo Paulo, que é para citar na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 19 até o versículo 21, que declara o seguinte, que olha, amado, não seremos ignorantes, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, antes ao toque da última trombeta. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, antes de Cristo voltar, antes da vinda de Cristo acontecer, irá de acontecer em primeiro lugar o arrebatamento da igreja. Esse será o momento mais triste, mais trágico que irá de acontecer na história da humanidade. Você vê que os mortos, as pessoas que morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, vão ser elevados às alturas. Depois nós, fazendo referência aos cristãos que irão de ter a graça, quem sabe eu, você, ou se essa geração não passar, irão de ter a graça de não experimentar a morte, mas de ser levado às alturas com o Senhor nos ares. Depois do arrebatamento da igreja, irá de passar, meu amigo, minha amiga, depois do arrebatamento da igreja, irá de acontecer o episódio do toque das trombetas. E você vê que no capítulo 9, que fala sobre o toque da quinta trombeta, irá de acontecer, irá de sair esse anjo do abismo, que a palavra do Senhor faz referência, fala que em hebraico é Abaddon e em grego Apolion,
que têm o mesmo significado que é destruição. Missionário, por que Abaddon, Apolion, ele irá de ser solto, meu amigo, minha amiga, para tormentar todas aquelas pessoas que ficarem aqui nessa terra, no caso que viveram no pecado, que viveram uma vida de rebeldia para Deus. Abaddon, Apolion, juntamente com os gafanhotos, que são demônios terríveis, demônios perigosos, porque Abaddon, Apolion, assim como esses gafanhotos, que no caso serão espíritos malignos perigosos, eles estão aprisionados, eles já existem. Porque Abaddon, Apolion, meu amigo, minha amiga, não está a fazer referência a Satanás, está a fazer referência a um príncipe, a um anjo que a palavra do Senhor define como o anjo do abismo, o chefe do abismo. Ele irá de ser solto para atormentar a todas aquelas pessoas que vivem no pecado, a todas aquelas pessoas que não se voltaram para Deus, que ficarem aqui nessa terra. Porque se você está a pensar, meu amigo, minha amiga, que as coisas nesse mundo irão de melhorar, as coisas desse mundo só irá de piorar. Porque a história mundial está a provar que o mundo está aí rumo à destruição. As coisas nesse mundo só estão a piorar, só estão a ir de mal a pior. O colapso na economia mundial, a cada dia, a cada mês, a cada ano, simplesmente só está a piorar. Só está a piorar. Isso é uma alerta que as coisas só irão de piorar, nada irá de melhorar, nada irá de mudar. Você vê que a profecia, a palavra do Senhor está a se cumprir. Está a se cumprir. E a misericórdia do Senhor é muito grande, meu amigo, minha amiga. Porque Deus, ele sabe que no calendário de Deus, na hora de Deus, quando o poço do abismo se é aberto e Abaddon, juntamente com esses gafanhotos serem soltos, você vê que, de uma maneira indireta, ele irá de trabalhar para Deus. Como assim, missionário? Você vê que Abaddon, ele já existe, ele está preso no poço do abismo, assim como também os gafanhotos. Eles estão presos, mas eles não podem entrar em ação sem a permissão de Deus. Uma prova é que Deus, meu amigo, minha amiga, ele está no controle do tempo, ele está no controle da história. Deus sabe quando irá de permitir que o poço do abismo seja aberto, que é para Abaddon, juntamente com esses gafanhotos, saírem e atormentarem a todas aquelas pessoas que abandonaram a Deus, que rejeitaram a Cristo, que não tem um símbolo de Deus na testa. Deus sabe o momento exato que eles serão soltos. Você vê que no livro de Jó, Deus, ele faz referência a esse anjo das trevas. E o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, ele declara algo interessante, dizendo o seguinte, que porque a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes. Você vê que essa palavra príncipe, está no plural, está a falar de demônios que comandam outros demônios, está a falar de hierarquia, de principados, de espíritos malignos das trevas. E nessa menção nós temos Abaddon, que nesse caso seria considerado pelo Senhor como um anjo do abismo, um príncipe principal do abismo. Mas segunda menção no livro de Apocalipse, está a fazer referência aqui, é um anjo terrível, é um anjo perigoso que a palavra do Senhor define como destruição. Você vê que quando a estrela caiu dos céus e o anjo de Deus, ele abriu o poço do abismo, você vê que, meu amigo, minha amiga, subiu-se fumaça como de uma fornalha de fogo aceso, ao ponto que essa fumaça que saiu do abismo escureceu o sol e o ar. Olha só, meu amigo, minha amiga, a gravidade da calamidade que esses espíritos malignos terríveis que estão aprisionados no abismo irá de causar na grande tribulação. Porque a palavra do Senhor fala na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que Deus, ele não poupou os anjos que se rebelaram, antes os aprisionou no Tártaro, reservando-os para o dia do juízo. Ou seja, no momento que o missionário está
falar a palavra do Senhor, que Deus está me usando para pregar para você. Existem espíritos malignos terríveis que estão presos, que o Senhor prendeu para julgamento, mas que um deles, como faz parte, por exemplo, Abaddon, Deus irá de soltar no dia da grande tribulação, que é para aprisionar, que é para atormentar, porque a palavra do Senhor fala no versículo 10 que o seu poder dos espíritos malignos que irão de seguir Abaddon, a sua força está nos ferrões e o seu poder está na cauda, e será-lhes dado o poder. A princípio você vê que quando eles serão soltos, eles não terão um poder que é para devorar as ervas, que é para destruir a árvore, mas a missão que Deus irá te dar é simplesmente que é para eles atormentar. Você já imaginaste demônios terríveis, demônios perigosos, atormentarem aquelas pessoas que se rebelaram contra Deus, que irão de ficar aqui nessa terra, porque as pessoas pensam que a vida é aqui nessa terra, que irão de ficar aqui nessa terra, e não termina aí. Você vê que quando isso tiver a acontecer, os homens irão de desejar a morte, irão de desejar morrer, mas a morte irá de fugir deles. Meu amigo, minha amiga, cuidado. Cuidado, você que é apaixonado por esse mundo, você, rapariga, jovem, que é apaixonado pelas paixões, pelas festas, pela vaidade, você que passa tempo a se ensoberbecer com a tua beleza física, no espelho que você tem, o que você não quer. Cuidado, você é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. A vaidade é que vai levar essa geração à destruição, porque as pessoas só se preocupam com a aparência, as pessoas só pensam, as pessoas só se preocupam com a sua beleza física, com a sua aparência, as pessoas esquecem que são espirituais. Você é um espírito morto, você não conhece a Deus, mas você é um ser espiritual que habita no corpo de carne. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala que o Deus, com D minúsculo, deste século, fazendo referência a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem e semelhança de Deus. O que está a levar essa geração a não prestar atenção à palavra de Deus ou a negligenciar a palavra de Deus é Satanás, que cegou o entendimento para as pessoas não entender. Para as pessoas pensarem sim que a vida é aqui na terra, que a vida é só comer, beber, vestir, ir nas festas, postar nas redes sociais os momentos que você está a pular nas festas, que está a conviver os momentos com os seus familiares, com os seus amigos. Isso irá de acabar. A vaidade irá de acabar. Os prazeres irão de terminar. Os prazeres irão de terminar. Você vê que o tempo, meu amigo, minha amiga, o tempo não passa, jovem. O tempo não para, jovem, rapariga. Ontem você tinha 18 anos. Hoje você está com 20, 21, 25, 25, 30 anos. Você fica a se exibir com a tua beleza física no espelho. Mas a velhice vai chegar. As rugas irão de chegar. Esse corpo que você tanto se exibe, esse rabo que você tanto se exibe, um dia irá desaparecer. É por isso que você vê que Salomão, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, ele fala que melhor é o homem ir em uma casa de luto, melhor é o homem ir em uma casa de luto do que ir em uma festa. Sabe o que significa dizer? Que quando as pessoas vão no óbito, quando as pessoas estão naquele momento fúnebre, naquele momento de tristeza, naquele momento que as pessoas estão a lamentar, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o ente querido, a pessoa que tanto ele admirava, faleceu naquele esquife, dentro daquele esquife, daquele caixão. As pessoas, por um momento, as pessoas começam a fazer uma reflexão. As pessoas começam a analisar na vida, as pessoas começam a dizer, olha, se o fulano hoje morreu, amanhã sou eu que vou morrer. É isso que Deus ele quer. Deus ele quer que a prudência ele entre em ação na tua mente, na minha. Deus ele quer que a gente analise, que a gente pensa na vida. Mas o que acontece? Quando é aquele momento de fúnebre, de tristeza, as pessoas elas convivem, as pessoas choram, as pessoas pensam na vida, até naquele momento. Mas depois dos dias passarem, das semanas passarem, dos meses passarem, as pessoas voltam na antiga vida de antes, na vida de brincadeira, na vida de festa, na vida de prostituição, na vida de pecado, tudo bem. Mas o dia que você morrer, meu amigo, minha amiga, você não escapa do juízo de Deus. Você não escapa. Você vê que, meu amigo, minha amiga,
as pessoas que estão a morrer sem Deus, que estão a morrer no pecado, a alma delas está a ser encaminhada para o inferno, se você não sabe. Porque a palavra abismo, eu fui pesquisar. Sabe o que significa a palavra abismo, meu amigo, minha amiga? Segundo a Bíblia, poço sem fundo, lugar de escuridão sem fundo, fazendo referência ao inferno. É por isso que Jó, ele declara dizendo o seguinte, que quando Deus estava a dar a visão a Jó sobre Abaddon e Apolion, ele declarou dizendo o seguinte, que não está o Sheol, que é um dos símbolos, que é uma das palavras que tem significado do inferno, não está o Sheol, o inferno diante de Deus, e nada está encoberto diante da destruição. Você vê que a morte e a perdição, elas diziam, elas disseram o seguinte, olha, nós ouvimos a fama de Abaddon e Apolion, que é espalhado. Abaddon, Apolion já existe, meu amigo, minha amiga. Esse anjo, que é um anjo do abismo, que é um espírito perigoso, que irá de trazer estrago nessa terra, no porvir, no tempo de Deus, meu amigo, minha amiga. Ele já existe e ele está aprisionado. Abaddon, Apolion não está a falar de Satanás, está a falar um dos príncipes das trevas, um espírito perigoso que o próprio Deus aprisionou e que de uma maneira ou outra o próprio Deus irá de usar, que é para atormentar na grande tribulação aquelas pessoas que ficarem, que abandonaram a Cristo, que blasfemaram de Deus, que não acreditam em Deus, que são pagãos. Abaddon e Apolion, juntamente com esses escorpiões, que são espíritos malignos, eles irão de entrar em vigor para destruir a terra, para atormentar aqueles que ficarem, que não foram arrebatados, que blasfemaram de Deus. Meu amigo, meu amigo, cuidado. Olha, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso porque ele está te dando a graça de você ter acesso a esse conhecimento, a esse entendimento. Deus, ele não quer que as pessoas morram sem ter um conhecimento do que ele irá de fazer no futuro, porque a palavra Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Você vê que no livro de Apocalipse, capítulo 1, Cristo, quando ele apareceu para João, ele disse, olha, escreve, João, as coisas que vistes, ou seja, as coisas que ouviste, ou seja, do seu passado, as coisas que viste, ou seja, do seu presente, e as coisas que hão de acontecer do futuro. Quando as pessoas leem o livro de Apocalipse, na maioria das vezes nós temos a tendência que o Apocalipse é um livro que fala simplesmente do futuro. Está redondamente errado. O Apocalipse é um livro, meu amigo, minha amiga, que fala do passado, das coisas que aconteceram, do presente, das coisas que estão a acontecer, e do futuro, das coisas que hão de acontecer. O Apocalipse, ele fala da morte do Messias, porque no capítulo 1, versículo de número 18, Cristo, quando ele se apresenta para João, ele diz, olha, eu sou aquele que morreu, ou seja, o Cristo que passou, eu sou aquele que morreu e ressuscitou, hoje estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Cristo, ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo, ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Ou seja, Cristo, ele tem controle sobre Abaddon e Apolion. Abaddon e Apolion, nesse momento, ele está preso. Ele está aprisionado, reservando para o dia do juízo. Mas antes do dia do juízo, o Senhor irá de permitir, quando os anjos começarem a tocar a trombeta, porque assim, meu amigo, minha amiga, cada trombeta que for tocada, cada trombeta que será anunciada, será uma praga pior do que a outra. E essa praga que Abaddon, ele irá de sair do abismo, é a quinta. Ele é mencionado na quinta trombeta. Você vê que quando o anjo de Deus, ele tocou, a quinta trombeta, uma estrela caiu do céu, fazendo referência a um anjo, e ele tinha nas mãos a chave do abismo, e quando ele abriu o poço do abismo, vê só que a palavra do Senhor fala, diz que subiu uma fumaça como de uma fornalha de fogo. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, como é que vulcão, falar por exemplo do vulcão,
quando o vulcão ele sai sobre, já viste aquele, conforme o fogo ele sobe. E fala que quando ele abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça como fornalha de fogo, ao ponto que escureceu o sol e o ar. O mundo vai ter um momento completamente de escuridão, e naquela fumaça de escuridão saiu-se escorpiões, saiu-se espíritos, saiu-se escorpiões, saiu-se esses demônios, espíritos terríveis que estavam aprisionados juntamente com Abaddon. Eles saíram do poço do abismo no meio daquela fumaça, e a palavra do Senhor fala que eles tinham cauda como de escorpiões. E a tendência deles era agir como escorpiões, eles agem. E você vê que a palavra do Senhor fala que quando eles estavam a sair com aquela intenção de querer devorar, de querer destruir, foi-lhes dado, Deus lhes deu a seguinte ordem: para eles não devorarem a erva do campo, que é para eles não destruírem as árvores. A missão deles será simplesmente atormentar aquelas pessoas que não têm a marca de Deus na testa, ou seja, aquelas pessoas que ficaram, que não acreditam em Deus, que são os ateus, que são os abomináveis, que são todas aquelas pessoas que não querem se voltar para Cristo. Cuidado, meu amigo, minha amiga, cuidado, porque as coisas nesse mundo só irá de piorar. A palavra do Senhor, ela irá de acontecer. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas, elas, quando ouvem que Cristo irá de voltar, a vinda do Messias irá de acontecer, as pessoas, elas racionalizam com a mente humana. No livro de Isaías, no capítulo 55, tem algo interessante, Deus falando para Isaías: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos. Deus, meu amigo, minha amiga, Ele transfega numa esfera superior, porque Ele é o Criador. Sabe o que a palavra do Senhor ela declara, dizendo que na Epístola de Pedro, que um dia como o Senhor é como se fosse 1000 anos. Porque o apóstolo Pedro ele declara, dizendo o seguinte: olha, irmão, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Deus, meu amigo, minha amiga, Ele é longânimo. A paciência de Deus não tem explicação. Não tem explicação. Você vê que basta simplesmente acontecer um evento como esse que aconteceu da pandemia há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. As pessoas elas ficaram completamente apavoradas. As pessoas ficaram completamente aterrorizadas com o número de mortes de pessoas que estavam a morrer ao mesmo tempo em vários locais, em vários lugares, em vários países. Mas mesmo assim as pessoas viram, presenciaram, assistiram ao evento do Covid-19, do isolamento social, que as pessoas estavam incluídas, inclusive eu. Mas isso não serviu de lição para a população mundial. Bastou só as coisas se normalizarem, tudo voltar ao normal, entre aspas. As pessoas voltaram a viver a mesma vida de sempre. Uma vida de pecado, uma vida de distração, uma vida de brincadeira, uma vida de risada, uma vida de festa, uma vida de completamente descompromissada, uma vida de brincadeira. Mas é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. O juízo de Deus, ele irá de vir. Acreditando você ou não, Abaddon, Apolion, no tempo de Deus será solto. Porque ele está preso. A vontade de Abaddon, de Apolion e dos escorpiões, que são os espíritos malignos terríveis, que estão presos no inferno, é de sair do abismo, do poço do abismo, e de atormentar a raça humana. Mas eles não podem, porque Cristo, ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Deus ele está no controle do tempo, mas Deus ele falou para Jó, no livro de Jó, no capítulo 26, versículo 6, no capítulo 28, versículo 22, e no capítulo 32, versículo 12, e no Salmos, capítulo 88, Deus faz referência, Deus faz menção de Abaddon e Apolion, significa destruição. É um demônio terrível, é um espírito, é um príncipe terrível,
que irá de provocar, que irá de fazer estrago depois do arrebatamento da igreja na grande tribulação para aquelas pessoas que ficaram. Você que está me ouvindo, que tem levado uma vida de pecado, que tem levado uma vida completamente desregrada, longe da palavra de Deus, toma a decisão de entregar a sua vida para Cristo, porque, meu amigo, minha amiga, eu tenho que ser sincero, honesto para vocês, porque Deus me levantou como missionário para falar a verdade. Dias piores irão de acontecer nesse planeta. A história desse planeta, meu amigo, minha amiga, está chegando ao fim. Você nunca, olha, nem precisou falar, pega os noticiários, nesse momento que você está ouvindo o missionário, pega os noticiários, pega os jornalistas, você vê que em cada país, em cada nação, há conturbação, há problemas graves, problemas de morte, problemas de homicídio. Você vê que o mundo está em perturbação. O mundo está completamente perturbado. Satanás, você vê que Satanás está a destruir a vida das pessoas, porque as pessoas não querem se voltar para Deus. Mas ele sabe que existe alguém que o detém, que no caso seria a igreja e Cristo. Você que não é cristão, você que tem uma vida completamente longe da palavra de Deus, você que tem levado uma vida de brincadeira, porque o que se vê é uma vida, as pessoas levam uma vida de brincadeira. As pessoas, quando postam o seu cotidiano nas redes sociais, é para postar os momentos que as pessoas estão nas festas, é para postar o momento que as pessoas estão a falar alguma coisa imoral. Ou seja, as pessoas elas não querem pensar no que irá de acontecer amanhã, porque Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos. Mas Deus ele te ama, Deus ele é longânimo, Deus ele não quer que você morra sem ter uma vida de compromisso com Ele. Mas é assim, meu amigo, minha amiga, quando chegar o tempo que Deus ele falar, chega, será tarde demais. Será tarde demais, porque o tempo está a passar, só está a morrer, mas só não está a se voltar para Cristo. Mas é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga, esse evento de Apocalipse capítulo 9, da quinta trombeta, será um evento que irá de provocar terror na história da humanidade. Você vê que a palavra fala que as pessoas que ficarem, que estarão nesse evento, queira não seja você, meu amigo, minha amiga, irão de procurar a morte, mas a morte irá de fugir deles. Apocalipse é um livro simbólico, meu amigo, minha amiga. Fala do passado, fala do presente, fala do futuro. Apocalipse fala da primeira vinda do Messias que já aconteceu, fala do presente que é o momento atual que nós estamos a viver e do futuro que irá de acontecer. A palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, ela não pode ser contextualizada. A palavra de Deus, tudo que está na palavra de Deus está a se cumprir, tudo aquilo que está a acontecer, que as pessoas estão a fazer de imoralidade, de abominação, todo o lixo que está acontecendo nesse mundo, a palavra de Deus, ela já havia dito, em qualquer área da vida, na área social, na área profissional, na área econômica, tudo que está acontecendo nesse mundo, a palavra de Deus, ela já havia feito anúncio que irá de acontecer. Missionário, o que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que reconhecer que você é um pobre, miserável pecador. Você tem que tomar a decisão de aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Se você está vivendo no pecado, peça a Deus para te perdoar. Pare de pecar para que algo pior não te suceda. Ou quando falo que algo pior não te suceda, ou seja, você via morrer no pecado e perder a tua salvação. Enquanto há tempo, se arrependa dos teus pecados e toma a decisão de vir para Cristo Jesus, se batiza nas águas e busca o batismo com o Espírito Santo e leva uma vida rigorosa, uma vida de compromisso, uma vida de oração, uma vida de estudar profundamente a palavra do Senhor e de pregar a palavra do Senhor. A misericórdia do Senhor é grande demais. Deus ele é amor, a prova que ele é amor, ele está me dando graça de ouvir sobre esse anjo das trevas, esse anjo do abismo, que o seu nome é Abaddon Apolion,
do estrago que irá de acontecer. Você vê que de uma maneira indiretamente ele irá de trabalhar com Deus. Por quê? Porque ele irá de entrar em vigor na quinta trombeta para atormentar, para causar terror nas pessoas que ficarem. Até fala de gafanhotos com rosto de seres humanos, fazendo referência àqueles espíritos malignos que irão de ficar, que irão de trabalhar com Abaddon e Apolion. Será um momento complicado, que as pessoas irão de procurar a morte, mas a morte irá de fugir deles. Por isso, meu amigo, minha amiga, missionário não salva você, missionário não salva ninguém. O missionário também precisa de ser salvo. Igreja, pastor, bispo, denominação, igreja, nenhuma igreja salva. O que salva é a fé do homem em Cristo Jesus e de viver uma vida de compromisso com Deus. Espero que essa palavra que o Espírito Santo me levou a partilhar com vocês sobre esse anjo do abismo que será solto no livro, na quinta trombeta, no livro de Apocalipse, Abaddon e Apolion, possa nos levar a refletir. Porque depois do arrebatamento da igreja, coisas piores irão de acontecer. O mundo, só no tempo que nós estamos, no tempo da graça, as coisas estão cada vez mais piores. As pessoas estão cada vez mais incrédulas, mais frias no que diz respeito às coisas de Deus. Imagina quando o arrebatamento acontecer, quando a igreja de Cristo for levada aos ares. O mundo irá de entrar em colapso, um colapso completamente terrível, porque demônios terríveis, demônios perigosos, demônios que a palavra do Senhor define como escorpiões, e falando de Abaddon e Apolion, irão de ser soltos para atormentar. Não lhes será dado autoridade para matar, mas simplesmente que é para atormentar os homens. Os homens irão de procurar a morte, mas a morte irá de fugir deles. E como é que eu fico, missionário? Eu que tenho servido a Deus. A palavra do Senhor fala que, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da aprovação que irá de vir sobre esse mundo. Está entendendo que Cristo ele falou? Cristo ele falou que a aprovação irá de vir. O que está no livro de Apocalipse, o Apocalipse, essa imagem que as pessoas têm do Apocalipse, é um livro que fala de catástrofe, que fala de coisas terríveis. É exatamente isso que você anda a pensar do Apocalipse, e um pouco mais, e muito mais. Catástrofes irão de acontecer depois que a igreja de Cristo desaparecer dessa terra. Por isso que você que ainda não, você que está ouvindo essa mensagem, que ainda não faleceste, que está a ouvir a palavra do Senhor, toma a decisão de se arrepender. Porque o juízo do Senhor virá. O juízo do Senhor virá depois da vinda do Messias, depois do arrebatamento da igreja. Deus ele não vai destruir o mundo, como posso explicar, como nos dias de Noé, como o dilúvio. Deus não vai destruir dessa maneira. Deus será pior. Mas antes de Deus ele destruir o mundo com fogo e enxofre, Deus ele irá de atormentar primeiro as pessoas que irão de ficar, que abandonam Cristo, enviando juízo, enviando pragas, enviando Abaddon, Apolion e esses escorpiões, que é para tormentar, que é para torturar. Você já viu que, não sei, normalmente as pessoas que já tiveram, nunca tive, né, mas as pessoas que já tiveram uma picada de escorpiões, eu já vi documentários de pessoas que tiveram picada de escorpiões. Alguns chegaram a dizer que é uma picada que pode te levar à morte, porque quando o escorpião ele pica um ser humano, o veneno dele rapidamente se espalha no sangue, e normalmente se não houver uma intervenção de uma outra pessoa que é para tentar salvar, a pessoa pode morrer com o veneno de escorpiões. Você já imaginaste escorpiões em forma de demônios picarem, atormentarem, que não vai lhes dar, não lhes será dada autoridade que é para devorarem as árvores, devorarem as ervas do campo, mas sim os homens. As pessoas vão procurar a morte por causa da picada desses escorpiões, que são os espíritos malignos que irão de vir, que irão de ser soltos com Abaddon, Apolion, mas a morte irá de fugir deles. Que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Vamos examinar a nossa vida. E você que ainda não tomou a decisão de se voltar para Cristo, tome a decisão de se voltar para Cristo
E só assim, meu amigo, minha amiga, que Deus ele irá de salvar você. Se você permanecer firme e guardar a palavra da paciência, porque Cristo ele falou que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nem os escolhidos serão salvos. Amém? Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa mensagem que o Senhor falou por intermédio de mim. É uma mensagem perigosa que tem a ver com um evento que o Senhor irá de fazer acontecer no futuro, na abertura da quinta trombeta. É bem verdade, Santo Deus, que o livro de Apocalipse é um livro simbólico que fala de catástrofe, que fala de coisas terríveis que o Senhor irá de acontecer. Essas coisas terríveis que o Senhor reservou para aquelas pessoas que não querem vir para Cristo, que amam esse mundo, que amam os prazeres, que amam a porta larga. Que essa pessoa que está sendo impactada com essa pregação, que o Senhor possa lhe ajudar a tomar a decisão de se voltar para Cristo. É bem verdade, meu Pai, que a destruição, a morte, a perdição não foi feito para o ser humano, mas sim para Satanás e os seus anjos. Mas por se multiplicar a iniquidade, por amor de muitos se esfriar, é que Abaddon, Apolion e os escorpiões, eles serão soltos no quinto céu, no toque da quinta trombeta. Mas ajuda essa pessoa, meu Deus, que quer livrar-se disso e que quer viver uma vida completamente diferente, a se voltar para Cristo. Porque o Senhor veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Não existe ninguém que entende mais de amor do que o Senhor. A tua palavra declara dizendo que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crea não pereça, mas tenha a vida eterna. Ajuda, Santo Deus, essa pessoa a tomar a decisão de vir para Cristo, de parar de viver no pecado, de se batizar nas águas, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de ver uma vida de santidade, de viver a tua palavra todos os dias, de pregar ela na vida dela diária. Obrigado, Senhor Deus, toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos, cuida dela, abençoa a vida dessa pessoa, que eu lhe peço e lhe agradeço. Obrigado por essa mensagem, obrigado pelo Senhor falar por intermédio de mim. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele me abriu essa porta das redes sociais para eu partilhar o ministério que ele me deu com você. E como Deus ele me deu a graça de ser um mensageiro, de ser um missionário, eu estou aqui a fazer aquilo que o Espírito quer, deixar o coração de Deus feliz, falar a verdade para você. Você não tem que me seguir, você não tem que seguir a igreja, você tem que seguir a Jesus. Você tem que tomar a decisão de se voltar para Cristo, porque a palavra de Deus ela tem que ser pregada a tempo e a fora de tempo. Porque o nome que tem que ser exaltado e glorificado aqui não é o meu nome, não é o teu nome, não é o nome de nenhuma igreja, não é o nome de um pastor, mas sim o nome de Jesus Cristo. Toma a decisão de se voltar para Cristo. Não faça a besteira de morrer sem conhecer a Cristo. Toma a decisão e Deus ele irá de fazer coisas maravilhosas na tua vida. É aquilo que eu te falei, meu amigo, minha amiga. A palavra do Senhor não volta vazia. Deus ele falou para Isaías, 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías profetizou: um menino nos deu, um filho se nos nasceu. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías já havia profetizado. Deus havia tomado o profeta Isaías para falar do nascimento de Cristo, da biografia de Cristo, como também da morte, como foi o próprio Deus que usou o profeta Isaías para falar também do que ele irá de fazer no futuro. Isaías profetizou 700 anos depois, porque 700 anos podemos assim classificar como 7 séculos. 7 séculos antes, Isaías profetizou. 7 séculos depois, Cristo, ele apareceu. Daniel, ele profetizou, capítulo 12, sobre a tecnologia, que nos últimos dias o conhecimento irá de se aumentar, a tecnologia irá de crescer, e nós estamos a viver esse momento. Como ele também disse que
a imoralidade será gritante, as pessoas irão se tornar cada vez mais imorais, irá de acontecer. Capítulo 12 de Daniel fala sobre o dia do juízo final, que é um evento que também irá de acontecer. Olha, a palavra de Deus irá de acontecer. Olha, que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Que você não esteja nesses momentos, nesses eventos terríveis que a palavra do Senhor fala. Deus ele é o criador da história. Deus ele criou a história. E Deus ele sabe do resultado final. Deus sabe do que irá de acontecer no futuro. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que está a ouvir, que está a ter a chance, o dia que você morrer, você não vai ter desculpa diante de Deus, porque a palavra de Deus, ela declara na Epístola aos Romanos que as coisas que existem, o que é que existe, missionário? O universo, a natureza, o firmamento, os oceanos, os climas, as tempestades, os relâmpagos, inclusive eu e você, somos uma prova inexcusável da existência de Deus. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus no dia do juízo. Porque tudo aquilo que você está a fazer, quando a fazer, está registrado nos arquivos do céu. Ninguém será inocente, porque você é um ser espiritual que habita em um corpo do carne. Você não é essa aparência física, nem a parte exterior que reveste a tua personalidade. Você é o que está no seu processo sentimental, emocional, espiritual. A alma, que é a palavra do Senhor fala que é a sede da personalidade, responsável pela inteligência, pela vontade própria, pelo sentimento. Deus, ele quando olha para você, Deus, ele quando olha para mim, jovem, rapariga, Deus, ele não olha por essa roupa de seda que você está vestido, ou pela sua beleza física, pelo teu cabelo, pelo teu corpo, pelas curvas do teu... Não, não. Deus, ele olha pelo aquilo que está dentro de você. Você é a tua alma. É a tua alma. É por isso que você vê que aquele episódio que está mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que fala sobre o homem rico e Lázaro a conversar no inferno. Aquilo aconteceu. Ele tinha o pleno domínio da existência, porque a alma ela não morre, porque ela é responsável pela vontade, pelo sentimento e pela inteligência. O domínio da existência que está dentro de você não morre. O que acontece quando a pessoa morre, missionário? É o corpo que morre, porque Cristo ele falou no Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós não temos que temer os que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de matar tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno. Deus é o único que tem o poder de destruir a alma do ser humano. É por isso que Cristo falou que nós devemos ter medo de Deus, que tem o poder de destruir a alma. O céu é uma demonstração, o paraíso, o lugar, o céu de Abraão, o paraíso, os lugares de gozo, a Nova Jerusalém, é um exemplo do amor de Deus, daquilo que Deus ele reservou para aqueles que lhe amam, que eu não tenho aqui linguagem humana aqui para poder explicar para você. Assim como também o inferno é uma representação visível da ira de Deus. Mas o inferno, para muitos, não será depois da morte. Será mesmo aqui na terra, para aqueles que ficarem, que abandonam a Deus, quando Deus ele abriu o poço do abismo e Abadão e Apolião saíram de lá, juntamente com esses gafanhotos que têm cauda de escorpiões, eles estarão já a viver aqui no inferno na terra, porque eles irão de procurar a morte, mas a morte irá de fugir para eles, como acontece no inferno. No inferno, você vê que a tortura do inferno, ela é tão terrível, tem uma doença chama-se granizo, que é a doença dos dentes, que a pessoa fica a mexer os dentes sem parar. Essa doença granizo é um pouco, pode ser usado que é para falar-se do inferno, porque no inferno as pessoas que estão sendo atormentadas no inferno, elas querem morrer, elas querem sair daquele lugar, elas querem no momento se aliviar daquela dor, mas elas não podem. Então o que Abadão, Apolião, os escorpiões, que são os espíritos malignos que ficarem, irão de provocar para as pessoas que irão de
ficar aqui na terra, aquela tortura, aquele inferno. Só será um inferno vindo aqui na terra que irá de acontecer, porque depois da vinda de Cristo, as coisas só irão de piorar. Que Deus tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Deus, Ele não quer que você passe por essa experiência. Mas se você continuar com o teu coração endurecido, sabe, mais duro do que a pedra, sendo um ateu, não acreditando na existência de Deus, sendo um incrédulo, que não acredita em Deus, vivendo na incredulidade, ser um pagão, eu tenho uma triste notícia para você. Você irá de experimentar esse momento triste. Reflita nessa mensagem. Examine, se for possível partilhar, compartilhar, fazer um exame, faça. Mas toma a decisão. Amém? Deus abençoe você. Tenha um bom final de semana. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Um forte abraço. Tchau.